Não estava aqui no primeiro dia. Vocês mataram a aula, né? Glória a Deus. Queridos, meu nome é Hércules. Sou um dos obreiros da MCM, assim como o pastor Igor. Sou casado com a Aline, também serve na base. Somos pais da Noemi Kézia e do João Marcos. Noemi de 14 anos, João de 8 anos. Noemi vai fazer 15 agora em setembro. Estamos ali na base da MCM servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo. E também estamos à frente de um dos setores da MCM, que é o setor chamado Casa de Pão. Muitas igrejas já desenvolvem um projeto muito semelhante. Presta essa bandeira aí, homem de Deus, por favor. Muito semelhante ao nosso. Obrigado. Ou nós fazemos igual a muitas igrejas. E nós estamos ali desenvolvendo esse trabalho. E que bandeira é essa aqui, irmãos? Fala direito, rapaz. Que bandeira é essa? Maranhão, aí. Vocês parecem que não é maranhense? Que é isso? Aí? Que bandeira é essa aqui, pastor Igor? É o cabelo lá de Brasília, rapaz, e sabe e fala com firmeza que você quer do Maranhão. Brincadeira. E nós estamos lá servindo na base, dentro desse setor, que trabalha com crianças. Nós temos uma perspectiva, irmãos, muito grande com crianças. Sabe? Nunca fui líder de criança na igreja. Não. Nós sempre trabalhamos com criança fora da igreja, na rua. Trabalhamos com menores infratores, trabalhamos com crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social. Só que a gente percebe que a igreja precisa mergulhar nisso, de uma capacitação para a sua liderança. Eu pergunto para os pastores no Brasil se eles colocariam uma pessoa desafinada para ser o líder do louvor. Todos eles dizem não. Eu falei, então por que tu coloca uma pessoa que não tem preparo nenhum para cuidar das crianças? Porque, infelizmente, para muitos ministérios, a criança ela é um discípulo numa salinha de espera. Entende isso? Ela é um discípulo na salinha de espera. Aí eles estão esperando ela alcançar uma idade para depois começar a ministrar nela. Vocês estão entendendo? Diga amém. Agora, olha só, a gente está colocando as crianças numa salinha de espera para quando elas tiverem uma idade, a gente começar a ministrar nelas. Só que Jesus disse que delas é o reino dos céus, que delas é o perfeito louvor. E se qualquer um de nós quiser entrar no reino, tem que ser como elas. Por que a gente deixa elas numa salinha dando um estudo de péssima qualidade? Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar numa igreja com o meu filho. Eu fui ministrar numa igreja, o João foi comigo, o João tem 8 anos, e eu fui ministrar, o João foi para a salinha. Aí terminou o culto, a gente foi embora, estava só eu e ele. Eu falei, ei pai, como é que foi a salinha? Pai, foi massa, tinha um lanche muito gostoso. Eu falei, mas qual foi a palavra que a tia deu? Não me lembro. Ela mandou a gente pintar, contou uma história lá que eu não me lembro direito, se era de Davi, José, Josué. Tinha uma bagunça na cabeça dele, mas ele sabia qual era o lanche que a igreja deu para ele. Então, pessoal, nós acreditamos que a criança ela tem a capacidade de absorver informação e, diferente de qualquer um de nós aqui, o que a criança ouve aqui, ela transmite lá fora, igualzinho ela ouve. O que eu ouço aqui, o que você ouve aqui, quando você sai, eu e você vamos mudar o que a gente ouviu. Sabe por quê? Porque a gente vai colocar o que a gente acha, a gente vai colocar o que a gente pensa, a gente vai acrescentar e vai tirar algumas coisas. Ela não, ela vai ser fiel. E quando Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, obrigado, meu irmão, ele disse assim, e o que você ouviu de mim, entre muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos, para que possam transmitir a outros. Paulo, Timóteo, homens fiéis, idôneos e outros. Timóteo, na primeira carta, ele é chamado de discípulo. E na segunda carta, ele é chamado de filho por Paulo. Isso é, Paulo viu nele alguém que poderia transmitir com fidelidade
aquilo que ele ensinou. As nossas crianças estão esperando a gente ensiná-las com a mesma perspectiva de que elas vão transmitir com fidelidade. Você sabia que a criança sabe quando você não leva ela a sério? Sabia que a criança sabe quando você não confia nela? Ela percebe tudo isso. Deus nos criou com essas percepções muito aguçadas. Com o tempo, nós perdemos um pouco disso. Amém? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, não. No primeiro dia de aula, a gente falou sobre os pilares que regem o intensivo, que é, quem lembra? Não. Esses são as colunas do caráter de Jesus, do intensivo. Caráter, missões e adoração. Todas as aulas, elas vão para um desses 3 lugares. E a nossa hoje, ela vai para o caráter. A gente vai estar falando de caráter. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Pastor Igor está cronometrando, ele já veio me avisar que eu tenho apenas poucos minutos para dar uma aula que nós damos em 3 dias. Então vocês imaginem, irmãos, o tamanho do milagre que Jesus vai operar nessa noite. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 3. Não, vamos ler a partir do verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Olha aqui para mim. Há uma linguagem no mundo, e que o mundano, aquele que é do mundo, ele ouve. Ele consegue ouvir essa mensagem que é falada pelo mundo. Nós, verso 6, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha para mim, por favor. Há também uma linguagem aqui no reino de Deus, e só quem é de Deus conhece essa linguagem. Só quem foi alcançado pelo Evangelho, de fato, não estou dizendo quem tem um nome na igreja, quem canta, quem prega, nada disso. Quem foi alcançado, alvejado pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então nós fomos alcançados pelo Evangelho. E esse Evangelho que é poderoso nos salvou. Amém? Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que o amor enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado o amor, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se o amor assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu o amor. Se nos amamos uns aos outros, o amor está em nós,
e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Amém? Deus é, você pode dizer isso mais alto? Deus é amor. Na primeira aula, nós falamos que Deus ele quer construir, nós somos sua habitação. E como sua habitação, Ele que constrói a própria habitação dele em nós. Só que Deus tem as suas preferências e Deus tem o seu ambiente. Ele mesmo constrói dentro de nós, dentro do nosso espírito. Esse ambiente, ele tem 7 colunas. Quantas colunas? 7. Só que antes de falarmos das colunas, precisamos falar da base. E no primeiro dia nós afirmamos, e volto a afirmar, que Deus não constrói nada em um lugar onde o fundamento, o alicerce é instável. Imagine se Deus gastaria o seu tempo construindo em um lugar que ele sabe que em poucos dias vai ruir. Deus não faria isso. A prova disso, Jesus dá um conselho falando à multidão em Mateus capítulo 7, a partir do verso 27, ele diz assim, que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. O homem prudente, se ele requer de nós prudência, não seria ele muito mais prudente do que nós? Olha, não construa sua casa, está dizendo Jesus, sobre a areia. Construa sobre a rocha. Jesus faria algo, nos ensinaria algo e não faria o mesmo? De forma alguma. Então o fundamento que Jesus vai construir, suas 7 colunas, é o amor. E o amor, se não estiver fundamentado, nada mais adianta. Quando nós falamos de santidade, verdade, justiça, fidelidade, bondade, serviço, integridade, estamos falando das 7 colunas, falamos de qualidades, sabe, da perfeição de um caráter que todos nós queremos. Quer ver a prova? Quantos querem ser santos? Alguns querem, outros estão meio tímidos. Você quer ser santo? Eu também quero. Só que antes que a santidade seja construída dentro de nós, tem que ter o fundamento. Talvez você esteja lutando, e a gente vai falar sobre o primeiro pilar hoje, se der tempo. Você está lutando para viver uma vida de santidade, mas você ainda não entendeu esse amor. Ainda não entendeu o que ele é na sua essência. Ontem nós demos uma aula no nível 2, falando sobre a consciência de servo. O servo enxerga Deus como um patrão. O servo não espera do seu senhor amor, ele espera salário, recompensa, reconhecimento. O servo não espera que o seu senhor o ame. Por quê? Porque ele é seu senhor. Ele não é seu pai. Ele não é seu Deus. Ele não entende o amor que o pai tem por ele. Aí quando ele cai, isso não acontece conosco, só com aqueles que têm consciência de servo. Quando ele cai, o que ele pensa? Vou ter que jejuar. Eu vou ter que jejuar agora. E bate assim um ressentimento, não é arrependimento. E junto disso, um desejo de fazer alguma coisa para comprar o perdão de Deus. Será que conhecemos o amor dele se agimos assim? Será que o amor dele está em nós? Em Filipenses 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para quem Paulo escreveu essa carta? Vou dizer assim, qual era a cultura predominante? Qual era a filosofia da época? Qual era o pensamento da época? Alguém me ajude, pelo amor de Deus.
Vocês não sabem? É sério isso? Como diz meu filho? É sério isso, pai? Era grego. Então, falar de sentimento com eles conseguiam entender. Mas se Paulo estivesse escrevendo essa carta para judeus, ele diria assim: que vocês tenham o mesmo amor que Jesus teve. Porque amor é um ato, é uma ação, uma atitude sacrificial. Não é um sentimento. Sim ou não? Amar é fácil? É difícil pra caramba. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil você me amar. Vai ser muito difícil, se você quiser caminhar comigo, me amar, porque eu tenho muitos defeitos, eu estou lutando contra eles, mas tem dias que eu não consigo vencê-los, e então eu me entrego a eles, e você vai precisar me amar. É difícil, irmãos, mas esse é o nosso desafio. Se conseguirmos fazer isso, é isso que Paulo falou quando ele, escrevendo aos Gálatas, disse: olha, morrer todo o tempo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A ação de Cristo, ou as ações de Cristo, engoliram as minhas ações, então agora, todas as minhas ações não são minhas, mas são as ações de Cristo em mim. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Não sou eu, mas é Cristo em mim, porque de mim não sai bem nenhum. Em mim não há bondade nenhuma. Em mim há ressentimento. Em mim há mágoa. Em mim há raízes de amargura. Em mim há tudo aquilo que te ofende. E que vai dificultar você andar comigo. E deixa eu dizer uma coisa dentro desse processo entre nós dois. Não exija nada de mim. Exija de você. Não exija de mim que eu mude. Exija você de você mesmo. Que você supere você mesmo e consiga me amar. Porque é o que eu tenho que fazer com outras pessoas também. Porque se nós ficarmos olhando uns para os outros e exigindo que o outro mude para que eu possa começar a amá-lo, será que o amor de Deus está em mim? Seja qualquer outra coisa, menos o amor de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5. Romanos 5. Verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo disse que eu devo ter esse sentimento, ou esse amor. Paulo disse que eu devo caminhar nessa verdade e estabelecer esse fundamento dentro de mim. Então eu não vou esperar você mudar para começar a te amar. Porque Jesus não esperou que você mudasse para que Ele provasse o amor dele por você. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos decidir que nós vamos amar, mesmo que o nosso irmão, ou quem quer que seja, o nosso próximo, ele é a melhor pessoa do mundo, ou é a pessoa mais difícil do mundo. Você conhece uma pessoa difícil? Não olhe para o lado, olha para mim, por favor. Você conhece uma pessoa bem difícil de lidar com ela? Não, mas também não olha de jeito para mim, não. Você não pode esperar ela mudar. Você precisa amá-la assim como ela é. Pastor, isso é fácil, não é? Não, não é. É difícil? Não, também não é difícil. Credo. O que é? É impossível.
só será possível se o Espírito Santo te levar a caminhar nisso. Somente o Espírito Santo na sua vida pode te levar. Escute, experimentar este amor e doar este amor só o nascido de novo. Porque só o nascido de novo tem dentro dele o quê? O Espírito de Deus. E só o nascido de novo, vai lá comigo para Gálatas, só o nascido de novo, que tem um Espírito, pode gerar o quê? Vocês sabem, fala aí. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha para mim, você já reparou que cada uma dessas coisas aqui, elas não podem ser exercidas ou manifestadas se você estiver sozinho no seu quarto? Como é que você vai exercer domínio próprio com seu irmão sozinho no seu quarto? E a gente entra para o quarto, está no momento de adoração, a gente ora, Senhor, coloca os frutos do Espírito em mim, Senhor, coloca os frutos do Espírito em mim, aí a gente sai, o que Deus faz? Viabiliza situações para que os frutos do Espírito sejam manifestados na sua vida. Ele vai colocar aquela pessoa do seu lado. Não peça para ela ir embora. Não mande ela embora. Não ore para Deus para ela ir embora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero terminar com isso. Você precisa dessa pessoa. Porque se você não tiver essa pessoa, ou essas pessoas, como seremos aperfeiçoados no amor? Como esse fundamento estará construído? Ele não poderá ser construído. Então, as 7 colunas do caráter de Jesus não estará em você, não estará em mim, gente. Vocês entendem isso? Que matemática fácil de fazer. Se não houver fundamento, e o fundamento, eu preciso de pessoas perto de mim, eu preciso manifestar esse amor, eu preciso exercer todos esses frutos aqui, todas essas coisas. Não dá para fazer isso sozinho, eu preciso. E assim como é o fogo aperfeiçoando o ouro, assim somos nós. Diz a história que o ourives, quando ele está trabalhando no ouro, ele coloca o ouro sobre uma temperatura enorme, é fogo mesmo, e o ouro está lá. Como ele vai perceber que aquele ouro está pronto, perfeito? É quando ele olha para o ouro e busca ver a nitidez do seu próprio rosto. Enquanto o ouro mostra o seu rosto de uma forma embaçada, turva, ele diz, não está pronto. Aí ele deixa mais. Talvez até aumenta a densidade, até que ele olhe e veja com perfeição a nitidez do seu rosto. Se tratando do amor de Deus, se Deus olhar para mim e para você nessa noite, será que Ele vai conseguir ver o seu rosto? O rosto dele. Precisamos permitir que Deus construa dentro de nós esse importantíssimo, fundamental alicerce. Agora, dentro das 7 colunas do caráter de Jesus, a primeira coluna que nós vamos tratar é a coluna da santidade. Aí eu queria que você fosse comigo lá para a 1 de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Verso 16. 1 Pedro 1,16. Portanto, está escrito: sede santos,
porque eu sou santo. Será que nesse texto ele está dando uma sugestão para nós? Tipo assim, se você quiser, se você achar que vale a pena, seja santo. Não. Ele está olhando para nós e dizendo, olha, eu preciso que você entenda que assim como eu sou santo, você deve ser santo. Imagine uma coluna de madeira, melhor, imagine uma árvore, uma aroeira, uma árvore muito forte. O cerne é o centro da árvore. Quando alguém queria construir uma coluna muito forte, ele começava a talhar aquela coluna. Ele começava a talhar aquela coluna, até chegar no cerne, no ponto mais forte dela. No ponto mais forte. Vai comigo para Provérbios, capítulo 9. Perdão, 19. Perdão, 9 mesmo. Provérbios 9:1. A sabedoria com letra maiúscula, na minha Bíblia está toda maiúscula aqui, tudo em caixa alta. Já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Jesus é a sabedoria. Esse texto se refere a Jesus. E Jesus pegou suas 7 colunas e as talhou até chegar no cerne, no ponto mais forte dela. Como isso aconteceu? Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, nós vemos que o próprio Filho de Deus foi provado. O próprio Filho de Deus foi provado, foi talhado. O caráter de Jesus foi profundamente provado. Jesus passou por situações intensas, difíceis. Não falamos só da cruz, mas todo o processo da sua vida. Seu caráter foi aperfeiçoado, foi discipulado pelo seu Pai. E então ele se torna o referencial para nós. E ele olha para mim e para vocês e diz assim, olha, o primeiro pilar do meu caráter é a sabedoria. E eu quero construir dentro de você esse primeiro pilar, a sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, eu quero levantar alguns elementos sobre essa sabedoria. Porque a gente fala dessa sabedoria, dessa santidade. E eu vejo que muitas vezes nós colocamos a santidade no lugar errado. Por exemplo, qual é o fundamento da sua santidade? Da minha santidade? Vou dar um exemplo que vai deixar claro isso. Tem pessoas que restringem a sua vida de santidade a este lugar, a um lugar como esse. Lá fora ele leva uma vida de qualquer maneira. Mas quando está aqui dentro, aí ele vigia no olhar, ele vigia no falar, ele vigia o seu comportamento, porque aqui dentro é um lugar santo. Então eu tenho que ser santo também. Nossa, vocês são a turma que participa fraca demais. O pessoal do nível 2 ali, eu converso com eles participam. Ó. Esse lugar é um lugar santo. Vocês estão cansados, né, pessoal? Vocês estavam torcendo pelo Brasil hoje? Eu acho que não. Temos que tocar cara de tristeza, irmãos. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, alguns colocam como seu fundamento esse lugar, como aquilo que sustenta a sua santidade, este ambiente. Quando ela está no quarto, adorando, buscando, aí ela é santa. Mas quando ela sai de lá,
Irmãos, sabe qual é o problema? É que o tempo que passamos aqui é menor do que o tempo que passamos lá fora. Se fosse o inverso, até que dava para negociar esse negócio. Mas não. Alguns de nós vivem por semana entre 2 a 4 horas de santidade. Olhando por essa... Se a santidade está condicionada a esse ambiente, então, meu irmão, ela vai cair a qualquer momento. Então, eu quero, nesses minutos, oferecer para vocês 3 coisas. Deixa eu ver. Não, 4 coisas. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, pastor Igor? Ele acha que talvez, irmãos. Então, vamos lá. Eu quero te dar 4 sugestões para que você possa construir essa vida de santidade em cima dessas 4 coisas. A primeira delas, gratidão. Gratidão. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu vejo esse diálogo aqui. Jesus tinha tudo para condenar a Pedro, porque Pedro o negou e o esqueceu. Não foi Pedro que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de Pedro. Quando ele estava pescando, voltou à pescaria, e Jesus o chamou, e ali, conversando com ele, disse: Simão, tu me amas? E todo esse diálogo com ele, como que dizendo: Simão, eu quero mudar aquilo que você fez, eu quero, não quero não mudar, mas Simão, eu quero te dar uma nova oportunidade. Sabe, irmãos, a nossa santidade, ela precisa estar fundamentada em todas as ações de Deus na nossa vida. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para o que Cristo fez e está fazendo todos os dias com você, suportando muitas vezes as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, nós deveríamos olhar para Ele e sermos gratos, e exercermos uma vida de santidade por gratidão, por todo o amor que Ele tem por nós, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Se nós pudéssemos pegar aquilo que Jesus fez e converter aquilo para a nossa moeda, ou melhor, se nós pudéssemos pegar aquilo que nós fizemos de errado e converter para a nossa moeda, para o real, como uma dívida para Deus, de quanto você acha que seria essa dívida? Eu quero ouvir vocês. De quanto você acha que seria essa dívida? Tem uma resposta certa. Vamos lá, de quanto? Está convertido em real. O real, você sabe, real é real. Não é dólar não, é real mesmo. Quanto seria? Vocês não sabem? De novo, é sério isso? Vou dizer para vocês. É incalculável. Que número é esse, pastor? Essa é a resposta. É uma dívida impagável. Era isso que eu queria ouvir de vocês. Ou melhor, é isso que Deus quer ouvir de nós. Que você chegue para Ele, que eu chegue para Ele: Senhor, a minha dívida é impagável. Só que a maioria de nós acha que a dívida que a gente tem com Deus é de R$1.000. Por isso a gente faz da nossa vida aquilo que a gente quer. Porque a gente acha
que a gente está devendo pouco para Deus. Meu irmão, olha para mim, por favor, olha para mim, olha para mim. Deixa eu dizer isso. Você deveria morrer e ir para o inferno, desde o dia que você nasceu. Porque você não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou, a ponto de dar o seu único filho e nos substituir na cruz do Calvário. A obra da cruz deve gerar gratidão em mim. E por ser grato por Ele, eu vou ser santo como Ele é santo. Você entendeu isso? Esse é o primeiro fundamento da nossa santidade. O segundo, honrar a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Honrar buscando parecer-se com Ele. Não existe honra maior para Deus do que parecer-se com Ele. Não existe nenhum valor que você possa... O que a gente vai dar para um Deus que tem tudo? O que a gente vai falar? Não, eu vou falar uma frase aqui poderosa para Deus. O que nós vamos falar para o dono das palavras de vida eterna? O que sobrou? Honrar a Ele, buscando ser como Jesus. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de nos aperfeiçoar e de nos levar à semelhança de Jesus. O Espírito Santo, para você pentecostal, não foi te dado para você sapatear, falar em línguas e plantar bananeira. Perdão que você faça isso. Não foi dado para nós para manifestarmos somente os dons, pessoal. O Espírito Santo foi me dado, Espírito Santo, eu tenho comunhão com Ele porque eu quero ser profeta, eu quero ser apóstolo, eu quero ser isso, eu quero operar nesse dom, eu quero isso, eu quero... Não. Essas coisas até acontecem, mas não é a prioridade. Qual é a prioridade? Nos parecer com Jesus. E quando fazemos isso, honramos a Ele. Honramos quem Ele é e o que Ele faz. E honramos a sua santidade. Por último, práticas espirituais. Quando você entra no seu quarto para orar, quando você entra no seu quarto para jejuar, para buscar, tudo isso ajuda na sua santidade? Ajuda. Mas por que as práticas espirituais, pastor, não veio antes da gratidão e não veio antes da honra? Porque se as práticas, escute isso, se as práticas espirituais vierem antes da gratidão e da honra, ela vira moeda de troca. Se nós buscarmos a Deus, sem antes termos gratidão pelo que Ele fez, e honrá-lo, buscando parecer-se com Ele, então tudo que nós fizermos, vai ser para receber algum benefício dEle. Uai Deus, mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, aí fiz 40 dias de jejum, é lógico que Deus vai me abençoar. Aí eu subi para o monte, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí eu mudei a minha vestimenta, aí eu mudei isso, mudei. Virou moeda de troca. É importante demais da conta, mas tem que seguir esse processo. Agora, eu mostrei para você a importância do fundamento e do caráter. Falei para você o que muitas vezes luta contra o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em você e em mim. São as nossas limitações. Uma delas que nós colocamos foi achar que a nossa santidade está restrita ao lugar. Poderia te dizer outra. Achar que a nossa santidade, o fundamento dela, é o fato de eu andar com o pastor, andar com fulano, com ciclano, estar na igreja tal, na igreja tal. Isso não garante a sua santidade. Você pode estar numa igreja santa, uma igreja que busca a Deus de verdade, uma igreja que tem gratidão pelo que Ele fez, e mesmo assim, quando você sai de lá, sai desse ambiente, você volta a viver a vida de pecado que você levava. O ambiente e as pessoas não podem garantir a sustentabilidade da sua santidade.
Talvez você vai deixar de pecar porque está aqui dentro por constrangimento. Talvez vamos deixar de fazer alguma coisa porque estou do lado do meu pastor, da minha pastora. Mas e quando eu estou sozinho? E quando eu estou sozinho é que eu vou mostrar o valor do que Cristo fez por mim. Quando ninguém está perto é que eu vou mostrar o quanto é importante o que Cristo fez. Se eu vou me entregar às minhas paixões, ou se eu vou dizer, não, o que Cristo fez por mim é precioso demais e eu vou me guardar para Ele. É nessa hora que você mostra quem você é, porque caráter é o que nós somos, de fato e de verdade. Então, se você está construindo a sua santidade, nesse ambiente, a sua santidade está fadada ao fracasso. Se a sua santidade também está sendo construída por causa de relacionamento com homens de Deus, é bom, é bênção que você ande com eles. Mas você precisa construir o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter despertado a sua consciência pelo que Cristo fez por você. Isso é entre você e Deus. E por fim, nós precisamos sair daqui. Você precisa, é o meu conselho para você, é o seu plano de ação. Você precisa colocar no seu caderno o que você precisa fazer quando você vai sair daqui. O que eu vou fazer? O que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso mudar no meu comportamento? Onde eu estou errando? Será que eu ainda não tenho um fundamento? Será que eu estou aperfeiçoado no amor? Olha para mim, por favor, deixa eu te dizer uma coisa. Não estou dizendo como alguém que já chegou. Mas entenda, quando Deus olha para nós, quem estava aqui no primeiro dia, viu nós citarmos Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser... Anda na minha presença e ser. Deus quer a perfeição de nós. Só que Ele dá o segredo para isso. Qual é o segredo? Vem caminhar comigo. Eu sei quem é você. Eu sei dos seus defeitos. Eu sei das suas fragilidades. Eu sei das suas limitações. Eu conheço tudo isso. Mas vem andar comigo. Deixa eu lavrar a coluna da santidade, deixa eu talhar, deixa eu tirar, descascar, tirar tudo que te atrapalha, aqui o cerne da coluna apareça, deixa eu aperfeiçoar você, vem andar comigo. E quando você começar a andar comigo, eu vou mostrar para você quem realmente você é. Aí, quando Ele começa a nos mostrar quem realmente nós somos, você vai começar, escute isso, se é que você já não está fazendo, você vai começar a ter raiva de algumas atitudes que você, quando vê, já fez. E você vai começar a brigar com elas. Romanos capítulo 7, verso 14. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não. E aquilo que eu não quero, isso eu. E ele termina dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele começa o verso 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam sozinhos, que não se inclinam para a carne, mas que andam com Deus, que andam comigo, que se inclinam para as coisas do Espírito. Andar com Ele e permitir que Ele retire todo o lixo de dentro de mim e que Ele construa aquilo que é dele dentro de mim, andar com Ele. Nós somos a geração que mais ouviu a seguinte palavra: intimidade com Deus. Nenhuma outra geração, irmãos, se falou tanto, se escreveu tanto, se cantou tanto sobre intimidade como a nossa geração. Isso é bom?
bom demais. Só que tem um problema, é que seremos cobrados na mesma proporção. Nenhuma outra geração vai ser cobrado sobre intimidade como essa geração. Eu falei tanto com vocês para andarem comigo. Ah, senhor, não ouviu? Você estava lá no intensivo naquele dia. Seu pastor falou, seu líder falou, olha, você ouviu. Você é então indesculpável. Nós precisamos tomar uma decisão de obedecer a Deus. Não ser santo, escute isso, é desobedecer a Deus, porque Ele nos deu uma ordem, sejam santos. Então, se eu não busco andar com Ele para caminhar nessa santidade, eu estou em desobediência. Não, pastor, pastor, o senhor não sabe de nada. Eu estou na igreja, eu sou pastor, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo outro, eu faço isso, eu prego. Pastor, quando eu canto, o céu desce. Deus falou com o profeta usando uma mula. E se ele quiser nessa noite fazer isso de novo, ele faz. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer para mim, eu quero que você seja santo. Eu quero que você mude o seu comportamento. Eu quero que você mude a sua maneira de pensar. Eu quero que você, a partir de hoje, tome a decisão de viver só para mim. De viver só para mim. Anteontem, ou foi ontem? Anteontem, eu quero terminar com isso. Nós falamos de uma igreja nos nossos dias, que ama ouvir sobre cruz e que se acostumou com a mensagem da cruz. Uma igreja que gosta de ouvir sobre renúncia, que gosta de cantar essas coisas, mas que ainda está tendo que deixar a imoralidade. Mas já era para a gente estar longe disso. Igreja, já era para a gente estar longe. Já era para a gente estar fazendo coisas maiores para Deus. Já era para Deus estar colocando eu e você no lugar que Ele nos queria. Mas ainda estamos lutando contra coisas que são infantis. Ainda estamos lutando com coisas que os novos convertidos estão lutando. Ainda estamos tendo que fazer as mesmas tarefas que os novos convertidos estão fazendo. Já deveríamos ser mestres e ainda estamos bebendo o leite. Eu entendo que essa palavra é dura para mim e para você. Mas em se tratando de caráter, irmãos, não dá para negociar. Em se tratando de reino, em se tratando da vontade de Deus, em se tratando do que é Deus e do que Ele quer fazer, não dá para negociar. Não dá para enviar um casal de missionários para um lugar, sendo que esse casal de missionários ainda não se resolveu, ainda estão brigando por coisas pequenas, o marido ainda não entendeu qual é o papel da sua esposa, e a esposa ainda não entendeu o papel do marido. Não dá para levar esse pessoal para as nações. Não dá. Talvez Deus ainda não te colocou no lugar que você deveria estar, porque Ele ainda está esperando algumas ações práticas suas. Ele ainda está esperando que você tome algumas decisões e dizer não para a imoralidade, para a pornografia, para a maledicência, para a fofoca. Para as meninices que ainda fazemos. Na aula de ontem, estou dando uma aula para vocês aqui do nível 2. Não, eu não vou falar da aula de ontem, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Deus ainda está tendo que lidar conosco sobre inveja. Pastores, Deus ainda está tendo que lidar conosco com invejas. Somos invejosos. E a inveja suscita a calúnia, a mentira sobre o nosso irmão, a difamação. Veja,
Deus ainda está tratando dessas coisas conosco. A nossa tarefa é olharmos para o fruto do Espírito e dizermos, eu quero isso. A nossa tarefa é olhar para Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo aquilo que eu penso deve ser puro, santo, agradável, de boa fama. A nossa tarefa ainda, irmãos, é fazer aquilo que eu aprendi quando eu tinha 9 anos e fui me batizar. Nós ainda temos que aprender as mesmas coisas. Nós precisamos voar no processo. Nós precisamos crescer no processo. Vocês estão comigo aqui? Então feche os seus olhos.